bom isso, né? Tão bom a gente trabalhar em paz, não é? Linda! Nossa, como você tá bonita, Ivone. Nossa! Você tá de preto, pensei que era marrom. Você tá muito bonita. De férias também, porque férias é o seguinte, quando a gente pega férias, a gente volta com a pele melhor. Não necessariamente, não. Não? E com tanta coisa que está acontecendo, não dá para ter férias. Então, menina, você viu aí o reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Vamos passar por esse assunto também hoje aqui no programa. Mas antes, a gente vai saber, ouvir o que o povo nas ruas fala sobre essa decisão. Acho totalmente super válido, cara. Sem preconceito nenhum, acho que isso aí tá... Preconceito tá mais que ultrapassado, né? Pra falar a verdade. Eu acho positivo, né? Cada um tem que viver como quer, né? Só isso. Bom, tem dois lados. Um, que a diversidade está abrangendo uma parte muito grande, estão aceitando opiniões de pessoas novas, casamentos de outros sexos. Porém, é uma coisa ainda muito a se discutir, que tem muita gente que não aceita ainda, que é da antiga, e é ainda um preconceito muito grande, então é uma coisa que tem que se pensar muito bem antes de agir. Olha, eu não apoio porque eu acho que uma família deve ser constituída por marido, mulher e filhos. Eu entendo dessa forma. Eu não tenho nada contra. Eu acho que tem mesmo que regulamentar, porque não pode ficar assim, né? É uma situação presente. Eu acho totalmente necessária, porque eu acho que a gente já não vive num mundo que pode ter mais barreiras quanto a isso. Então acho que totalmente necessária. Eu acho que já virou meio que clichê. Eu acho que não precisa de tanta coisa para isso, não. Eu concordo plenamente. Eu acho que todo mundo tem direito aí de estar fazendo o que bem quiser da sua vida. E preconceito, para mim, no meu dicionário não existe essa palavra. Eu detesto preconceito e, para mim, eu sou totalmente a favor. Hoje em dia tem muito esse preconceito e tal. Eu acho que com o casamento sendo aprovado, vai quebrar um pouco o tabu. Por exemplo, só os héteros têm direito de casar, então os homossexuais tendo, já é o primeiro passo também para ter a adoção, para diminuir também as crianças abandonadas. Tem todo uma melhoria. Eu sou contra por princípios cristãos. Acho que não vai de acordo com o que a Bíblia diz, com o princípio cristão, nada disso. Na minha opinião, eu sou bastante conservador, então na minha opinião deveria continuar apenas homem e mulher, como foi sempre desde o início. Finalmente deram atenção para isso. Acho que era uma coisa que estava muito atrasada, uma lei que já devia ter feito há muito tempo atrás. Independente de raça, credo, cor, é felicidade, é amor. Quando duas pessoas se amam, não tem que ter um Estado, não tem que ter um governo, não tem que ter ninguém para apontar os defeitos. Genial. Ok. No último dia 5 de maio, como todo mundo ouviu, foi noticiado, e aí nós fizemos a pesquisa, o Supremo Tribunal Federal então decidiu que tem valor legal as uniões estáveis entre homossexuais, pessoas do mesmo sexo. Adotar o mesmo sobrenome do parceiro, assumir a guarda do filho do cônjuge, receber herança e pensão, somar renda para aprovar financiamentos e aluguel de imóveis, são alguns desses direitos, então, que passam a valer. Doutora Ivone Zegger, como advogada agora, você gostou do que foi aprovado pelo STF? Eu achei bastante positivo, tardio, mas nunca é tarde para nós termos, afinal de contas, a legalidade absorvida e entendida, principalmente pela população, mas, antes de mais nada, por um órgão tão importante, superior, que é o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, que, de toda forma, acabou legislando no lugar do Congresso. Exatamente. Inclusive, há uma celeuma muito forte. A CNBB já está se manifestando, dizendo que não concorda. Bom, a gente sabia que a CNBB ia se colocar contra e dizendo exatamente isso. Isso é atribuição do Congresso e não do STF. Mas você observa que o Congresso está preocupado muito mais consigo mesmo, os parlamentares estão preocupados com o seu problema e não com o problema da população, infelizmente. E aí, como você disse, já era sem tempo, porque segundo o IBGE, nós temos aí hoje, que a gente nunca sabe se fala a verdade na totalidade, né? Mas o que tem de registro nesse censo 2010? 60 mil casais homossexuais no Brasil. Declarados. Declarados. E aqueles que não declaram,
como casais se declaram ao contrário, solteiros ou qualquer outra condição. É verdade. Vamos esmiuçar isso então. Vamos, eu acho importantíssimo. O casal homossexual, ele vai se casar lá no cartório? Ele não vai se casar. Esse é um fato e é um erro de interpretação muito importante. Não há o casamento. Vamos lembrar, Olga, que a união, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela união civil, mesmo porque a palavra casamento já traduz alguma coisa muito mais elevada. Mas união civil é o mesmo que o casamento lá no civil? De um heterossexual? Não. Não? É um contrato? Como que vai ser isso? É uma união estável. O que acontece? O Brasil, através do seu Código Civil, previu que há a possibilidade de haver união estável entre duas pessoas, a princípio homem e mulher, e para que eles possam dizer que estão numa união estável, há necessidade do quê? De você prever que há a convivência pública, contínua e duradoura. Isso para o Estado é uma união estável. O que acontece? As pessoas devem estar desimpedidas para o casamento. O que quer dizer? Você pode estar solteiro, convivendo com alguém separado de fato, alguém que se separou judicialmente, alguém divorciado. Essas são, a princípio, as situações. Certo. Não há impedimento ao casamento, então a união estável pode ser reconhecida. Isso é muito importante. Então, o que aconteceu com os casais atualmente, portanto, homossexuais? É a mesma coisa. Eles também devem comprovar esta unidade, esta união estável, através da convivência pública contínua e duradoura. E o que acontece? Se eles puderem, essa é minha, inclusive, uma recomendação, uma orientação, se houver a possibilidade deste casal homossexual, tanto quanto heterossexual, puderem fazer um contrato, uma declaração, na realidade eu digo melhor, uma escritura de união estável entre vocês, independente que sejam casais heterossexuais ou homossexuais, uma escritura de declaração de união estável vai facilitar, vamos lembrar, Olga, que infelizmente no Brasil, São Paulo e todos os estados da federação, você ainda pode encontrar muita dificuldade. Aí pode-se também adotar o sobrenome do parceiro, se quiser. Nessa decisão do STF, pode? Se a decisão do STF, se ela foi clara em relação a isso, sim. Pode. Caso contrário, não, porque, Olga, me parece que a decisão da adoção do nome não é alguma coisa que está pacífica e me parece que, portanto, nenhum cartório vai admitir. Ok. Assumir a guarda do filho, do outro. Assumir a guarda é uma coisa, adotar é outra. Vamos supor, a mulher se separou lá do marido, tem um filho. Sim. E vai ter uma união estável com outra mulher. Sim. Esta outra mulher pode assumir a guarda dessa criança? Ela, na realidade, não vai assumir a guarda pelo seguinte, a guarda já é da mãe. Se o pai é conhecido, o pai é o guardião, como pai. Talvez a questão seja outra, Olga. A questão talvez seja da adoção. Na adoção, o que acontecia até hoje é que qualquer pessoa solteira, com condições, se tem condições de adotar, ela poderia adotar independente da sua orientação sexual. Mas o que acontecia? Casais, até então, não podiam adotar em conjunto ou, na realidade, essa adoção era muito dificultada. Nós tivemos até algumas adoções pelo Brasil, poucas, 3, 4, 5 pelo Brasil, que foram permitidas através do judiciário, mas, no geral, um casal homossexual não conseguiria adotar. Pensão por morte. Tem a união estável, lá registrada, estão vivendo aqui, cartório, papel, tudo. Morre um dos cônjuges. O outro tem direito à pensão? Então, vamos lá. Com essa nova lei? Pensão, quando a gente fala em pensão, Olga, nós temos que lembrar que é pensão alimentícia. Não existe, em caso de morte, pensão alimentícia. Então, vamos por parte. Pensão alimentícia, se você comprova, se você tem o reconhecimento da sua união estável, você pode, sim, numa separação, pleitear pensão alimentícia para você e, se houverem filhos, para os filhos também.
vamos lembrar que pensão alimentícia para filhos é uma coisa e para você pessoalmente é outra coisa, mas há possibilidade de pedir. Mas o caso que você reporta é sobre herança. E aí eu quero lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo o seguinte, muito importante. Quando se fala de herança, gente, vamos tomar cuidado, porque alguém que venha a falecer, vamos supor então um exemplo, um casal homossexual, um deles veio a falecer. Ao reconhecimento, eles têm uma escritura de união estável, reconhece-se essa união estável no judiciário perfeito. Ele, o outro sobrevivente, só poderá obter, na realidade, a herança se o outro que faleceu não tiver descendentes vivos, portanto, filhos, ou ascendentes vivos, por exemplo, os pais. Se ele tiver ascendentes ou descendentes, o outro não recebe absolutamente nada. Bom, aí desculpa, mas não resolveu nada, porque eu conheço pessoas que construíram o seu patrimônio juntos. Agora, tá certo. Então tá, Essa vive é a lá. diferença. Os dois meninos, as duas meninas vivem lá, compraram um carro, apartamento, tem um sítio, tem um dinheirinho aplicado na poupança, enfim. Construíram uma vida juntos, com o dinheiro dos dois. Peraí, quando um morre, o outro perde tudo? Então vamos lá. Essa é a diferença que eu queria lembrar a vocês. Uma coisa é herança, outra coisa é a meação. Você vai dizer, ué, mas não é a mesma coisa? Gente, não é, por favor, eu faço questão que você que está me ouvindo saiba. A meação, portanto, vai acontecer nesse caso. Na união estável, como ela é equiparada à comunhão parcial de bens, o que vai acontecer? Tudo que você e seu companheiro construíram juntos, vocês vão, no falecimento ou numa separação, vocês vão dividir somente o que foi construído na constância da união estável. O resto não? O resto é herança, portanto, pertence... Volta lá para... Pertence aos filhos, na ausência dos filhos, aos pais. Isso é muito importante, porque essa é uma grande confusão que vai dar muita confusão. Somar renda para financiamento pode? Isso pode. Pode. Vai financiar um carro, vai. Perfeito. Imposto de renda também. Imposto de renda, que inclusive já é uma designação até anterior à decisão do Supremo. Plano de saúde. Plano de saúde, outra coisa. Clubes. Nós sabemos que muitos clubes têm no seu estatuto uma impossibilidade, uma vedação ao ingresso de um companheiro, de uma companheira do mesmo sexo. Então, vamos lembrar, nós tivemos até recentemente, não vou citar o clube, mas um clube que proibiu que dois homossexuais, um pudesse admitir a presença do outro. Agora, mesmo que esteja nos estatutos, você tenha certeza que você poderá entrar, porque o estatuto do clube jamais pode ser maior do que uma lei maior que a lei ou que uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, tenha certeza que o clube, se ele disse uma vez para você não, terá de pode, aceitar. Hoje você, com certeza, já pode. Me parece que tá bem claro, mas algumas coisas, com relação aí a essa questão de herança, acho que ainda vai ficar confuso na cabeça das pessoas. Herança vai ficar confuso. Vai. Porque, inclusive, eu quero lembrar você, isso vale para uniões homossexuais como heterossexuais. Existe uma lacuna na lei que privilegia quem está casado em comunhão parcial de bens. Aquele, diferentemente da união estável, que é equiparada como regime de bens, é equiparado, quer dizer, o mesmo direito que teria quem está casado em comunhão parcial, quem está numa união estável reconhecida também teria o mesmo direito. Só que no falecimento, o legislador ou esqueceu, ou ele fez propositadamente, porque ele, nesse caso, não equiparou. Olha a coisa importante que você precisa saber. Se você está casado em comunhão parcial de bens, você deve saber que no falecimento você vai ter direito, portanto, à meação, tudo que foi feito durante a sua união estável. E você também terá direito à herança, ou melhor, aos bens particulares daquele que faleceu, juntamente, se ele tiver filho, você vai ser mais um herdeiro. Mas só no casamento. Bom, aqui falando nisso, já tem pergunta da Marli, que está perguntando, fazendo uma pergunta para a amiga dela, que é o seguinte, que ela é casada sob o regime de comunhão universal de bens e agora ela quer fazer o divórcio. Ela é separada do marido, que já vive com outra mulher há 10 anos, numa união estável.
ele é o único herdeiro de um imóvel que não quer incluir na divisão de bens, pois quer fazer um testamento passando esse imóvel para suas 2 filhas, que são maiores de idade. Ele não tem outros filhos com essa segunda mulher. A pergunta é, a minha amiga tem algum direito sobre o imóvel, mesmo com o tal testamento? Veja, se eles estão casados, como eu acabei de contar para vocês, ela vai ter direito à meação, a metade de tudo que foi construído durante a união estável. E se, repito, for casada, tá, no civil, ela terá direito como herdeira a uma parte da herança, como se fosse um filho. Imagina que fosse mais um filho. Suponhamos que, neste caso, ele tenha 2 filhos, ela seria contada como mais um filho. Portanto, a herança deixada por aquele que faleceu, os bens particulares serão divididos em 3. Evidentemente, falando em testamento, vamos lembrar que o testamento você pode fazer a qualquer momento e modificá-lo a qualquer momento. O detalhe, neste caso, o testamento ele pode fazer. Ele pode deixar somente, nesse caso, como ele tem filhos, portanto, herdeiros necessários, ele só pode testar sobre 50% do seu patrimônio. Ok, mas então tá, ele vai deixar, os 50% vão ser, quando ele morrer, esse 50% vai ser das filhas. Das filhas. E os outros 50% vai para quem? Os outros 50% serão divididos entre os filhos e esta companheira. Vamos lembrar, parece um pouco complicado. Mas a mãe das filhas não ganha nada, então? Se ela está separada judicialmente ou divorciada, com partilha de bens, não. Ah, não. A Roseli de Londrina, no Paraná, diz o seguinte, que ela tem uma irmã e o pai tem uma irmã e meu pai tem um sítio. Meu pai pode passar o sítio para o nome da minha irmã? Porque eu estou brigada com o meu pai há mais de 10 anos e eu vou ficar sem a minha parte? Olha, Roseli... Que doido isso, né? Deixa eu te contar. Evidentemente, uma pessoa pode, em vida, fazer doações. Ele pode, sim, passar esse imóvel para sua irmã, desde que esse imóvel não seja o único, portanto, que não prejudique você como a outra filha. Se por acaso esse for o único imóvel, ele passa em vida para sua irmã, venha a falecer, vai se fazer inventário e se verifica que ele não tem mais nenhum outro bem, sabe o que vai acontecer? Essa doação que ele fez em vida, ela volta no processo e este imóvel terá que ser dividido entre as herdeiras, você e a sua irmã. Vai dividir de qualquer forma. A Maria aqui de São Paulo diz que o seu pai se casou depois de idoso pela segunda vez no civil, no regime de separação de bens em virtude da idade dele. Até que idade pode casar sem... Atualmente, 70 anos. A partir de 70 não pode anos, mais. Você tem que casar no regime da separação obrigatória. Tá. Bom, alguns anos antes de falecer, já tinha feito um testamento registrado em cartório, onde ele deixou praticamente tudo o que tinha, ou seja, um imóvel em nome da segunda esposa. Pelo que sei, de acordo com a lei, ele não pode deixar 100% do valor deste imóvel para a segunda esposa, mesmo que essa seja a vontade dele registrada em testamento, já que teve filhos apenas com a primeira mulher. Tivemos conhecimento desse testamento somente após a morte dele. Porém, não demos entrada no inventário por achar que isso seria feito pela segunda esposa. Pergunta: por lei, qual é a parte desse imóvel que cabe aos filhos? Temos que fazer algo para que isso seja legalizado? Sobre o inventário, existe uma maneira de sabermos se a atual esposa deu entrada, já que não temos contato com ela? Se ela não deu entrada, temos a obrigação de fazê-lo? Olha, de qualquer forma, alguém tem que fazer esse inventário. Se a atual esposa não entrou com o pedido da sucessão e ela se colocou como inventariante, algum dos filhos, normalmente o filho mais velho, pela lei, o filho mais velho é quem, ou a filha mais velha, é quem pode e deve ingressar com a ação e ser o inventariante. O que vai acontecer? Esses bens imóveis que foram, provavelmente, colocados em testamento, inclusive me chama a atenção, olha lá, que é a beneficiária desse testamento, não ter aberto a sucessão. De toda forma, você tem razão, ele não poderia e não pode 100% deixar para quem ele queira, porque ele tem herdeiros necessários. Então, Ivone, ela começa por onde? Ela começa observando se há um processo
contrate um advogado e vá verificar se há algum processo aberto, alguma a sucessão foi aberta. Caso contrário, um dos filhos, o filho mais velho, a filha mais velha, ou quem esteja administrando os bens, pode ser que tenham bens alugados, imóveis, uma empresa, alguma coisa, e essa pessoa pode ser inventariante e começa já. Mas então, Maria, busque por um advogado, né? Aí você resolve. Com certeza. Doutora Ivone Zegger tem esses livros que são muito bons, a gente sempre recomenda, Perguntas e Respostas sobre Herança, Família, Perguntas e Respostas, que você encontra em todas as livrarias, todas né? As livrarias. E tem o site, né? E tem os sites das livrarias, onde também você encontra com facilidade. Lembrando, isso que eu acho muito importante, esses livros, quando eu escrevi, são exclusivamente para os leigos, para as pessoas. Não tem nada técnico aqui. Nada técnico, nada jurídico, eu acho que vai ser bastante importante. Você tem um site, né, Ivone? Sim, é o www.ivonezegger.com.br. Muito bem. A senhora elegância, muito obrigada. Ela linda, né? Obrigada, meu amor. Até daqui uns dias, sempre às quintas-feiras, a doutora Ivone vem ao programa, a cada 15 dias, para responder as suas perguntas. Perguntas que você pode sempre mandar para o manhãgazeta@tvgazeta.com.br.